Ah, como eu adoro esse autor. Quando você menos espera, ele vai lá e quebra totalmente as suas expectativas. Oi, benção. Eu posso estar alguns dias atrasado em relação a outros criadores de conteúdo pra falar sobre a queda desse gênero, mas como vocês são tudo viciados nessa obra, meio que tanto faz falar sobre isso uma semana depois. De qualquer forma, a ideia do vídeo é falar sobre dois personagens, então não é de agora que a obra do Kaneshiro tem vários desses mini detalhes. O autor parece adorar jogar essas informações aleatórias aí nas páginas, que só vão fazer sentido lá na frente. Como, por exemplo, a primeira aparição da Metavision, que só vai se explicar do que ela realmente é 2 arcos no futuro. Ou quando o Chris tá explicando por que um talento que não é treinado do jeito certo acaba morrendo. E o balão foca nesses 3 aí. Sobre perder a confiança, o Shigiri é destacado, uma referência clara pro problema dele com o joelho. Aí indo pro Hell, que é um personagem mais tático, a perda da razão é mencionada. Por último, a gente vê o balão de frases sobre o fim da carreira, focando justamente no Nagi. Na minha opinião, esse lance aí é um dos negócios que mais dá vida pra uma obra. Aquele universo é expandido de um jeito que você fica mais imerso ainda na história. Sei lá, pode ser tudo uma coincidência, eu acabei de falar a maior asneira daqui. E vendo agora o motivo do Nagi ter fracassado, me fez lembrar bastante de outro personagem que também passou pela mesma coisa. Quer dizer, não exatamente a mesma coisa, mas repara aí que esses dois têm bastante ponto em comum. O Kaiser, durante a partida infinita do Bastard contra o PXG, acaba passando por um sufoco ali. Ele se vê uma espiral de fracasso que simplesmente parece não ter mais fim. Aquele cara que antes ele costumava enxergar só como mais um talento pra ser esmagado, tava aos poucos evoluindo e se tornando o olho da tempestade, que é esse time maluco do Tomado Bastard. Pelo desespero, morrendo de medo de fracassar e rejeitando todas as ofertas que ele ia conseguir, o Kaiser se dá conta que ele voltou a ser quem ele era no passado, uma criança frágil que só queria ser amada, mas que era constantemente rejeitada pelo próprio pai. Agora com essa nova visão, ele começa a perceber que ao invés de ele estar se esforçando para evoluir e se tornar o melhor do mundo, ele estava lutando para manter o que já tinha conquistado, que é justamente, como ele diz, a armadilha de uma pessoa bem-sucedida. Então, ver o seu próprio time sendo aos poucos tomados pelo Yoichi era um pesadelo que estava se tornando cada vez mais real, chegando ao ponto dele só ter o Ness para contar com uma ajuda no time inteiro. Só que agora, entendendo o motivo da sua queda, ele decide mandar tudo que considera importante pra casa do cara. Ao invés de só focar em amassar o Yoichi, o cara começa a jogar analisando o campo todo e pensando em como criar jogadas ou desempenhar o melhor papel. Talvez por ter visto o Isagi se destruindo e reconstruindo incansavelmente, ele tenha percebido que caso as coisas não estejam indo como você quer, a única forma de mudar o mundo é mudando você mesmo. O que já não é o caso do famoso gênio. Nessa última partida, ele viu um por um dos atacantes jogando e metendo esses gols absurdos aí. Isso foram possível porque esses caras acreditavam fielmente que eles eram os protagonistas no campo. O Bashira, o Otoya e por fim o Hell. Esses 3 decidiram que iriam ganhar, não importando o que tivesse que ser sacrificado ou mudado. O único motivo por Hell ter metido aquele gol ali foi porque ele decidiu abandonar essa vontade de sempre dar a última assistência. Então agora, aceitando o passe do Chris, o cara acaba marcando seu último gol na liga e sobrevive. Mostra que mesmo subconscientemente, o Hell preferiria sobreviver do que ver o Nagi sobrevivendo. Até porque desde o começo foi assim. O sonho do Hell era ganhar a Copa do Mundo e mostrar para seus pais que ele não ia querer levar uma vida da moleza, o que poderia ser facilmente convertido ali com uma semana de CLT. Foi só depois de encontrar o Nagi que ele decidiu impulsionar esse talento do cara e tentar ganhar a Copa do Mundo junto dele. Já pro lado do Nagi, mesmo ele dizendo que ia jogar sem o Hell, tendo essa sequência de quadros fodas pra gente acreditar que ele realmente ia mudar ou tentar alguma coisa diferente, no final ele decidiu ceder a tentação de passar a bola pro Hell, o que dá pro Bashira a chance de roubar a bola e finalizar a partida. É engraçado que lá atrás, no começo da segunda seleção, ele tinha dito pro bilionário que iria se separar dele pra tentar entender como ficar mais forte. Só que dessa vez junto do Isagi. O spin-off vai então mostrar toda a evolução que ele teve, tudo que ele passou pra tentar jogar um futebol melhor. Pra durante a partida contra o Bastard ele já achar que tava bom o suficiente, se aliar com o Hell de novo e se acostumar com outra pessoa fazendo o trabalho sujo. Nas jogadas, decidindo qual o melhor caminho, dando os passes mais fáceis, justamente como era antes. Claro, graças a isso, essa sequência de voleios vagabundos foi possível. O cara ficou conhecido mundialmente e tudo mais. Só que graças a isso, a vontade que ele tinha de superar o Isagi foi saciada. E esse foi o principal motivo do cara nunca mais conseguir fazer uma jogada que nem aquela. Naquele momento ali, qualquer um poderia ver que o Nagi ia começar a decair, mas eu acho que ninguém pensava que o cara ia ser realmente desclassificado. Outro cara que já tinha cantado a letra vários capítulos atrás é esse magricela estranho do Ego. O esqueleto explica o porquê que atingir um sucesso acima do seu nível é bem paia. E de novo é o autor dando indício do que ia acontecer lá no futuro.
Alguns capítulos depois do Nag meter esse gol de nível mundial, o Kiyomiya rouba a pelota, dribla toda a zaga inútil do Sunshine e finaliza com essa batida nojenta aí pro gol. Só que pro seu azar, ou como o Ego diz, pro seu próprio bem, o Chris acaba interceptando a pelota. Ele começa dizendo que caso aquela bola tivesse entrado, o Quatro Olhos sofreria do mesmo destino que o Gênio, e que aquele gol não passou de um golpezinho de sorte. Ele fala com outras palavras, mas é mais ou menos isso aí. A Annie retruca dizendo que de qualquer forma aquele foi um gol de nível mundial, e que o Blaylock servia justamente para dar espaço para esse tipo de coisa acontecer. Só que o fodão do Ego rebate dizendo que até pro Nag aquilo foi bom demais, e de qualquer forma esse gol nunca mais ia acontecer. E agora indo pro capítulo mais recente, o Ego revela a tabela de preços ali dos atacantes e manda todo mundo ali, fora os primeiros 23 colocados, pegar essas coisas e procurar um McDonald's que esteja contratando mais próximo. Inclusive, o cara que todo mundo que desacreditou do Nanase vai chorar bastante aí nos comentários, porque eu e meus manos fechadões com ele estamos estourando. Depois disso, o Isagi começa a perguntar o porquê do Nag não ter sido classificado, e o Ego começa a explicar que ele era simplesmente muito inconstante. Existiram momentos de pura dele em campo, mas todo o resto ele não conseguiu se provar o suficiente. O réu corta ele falando que aquilo devia estar errado, que ele devia refazer os cálculos, que ele devia ter cometido algum erro, porque o Nag é bom. Só que o Ego esquece que o réu é menor de idade e começa a esculhambar ele na frente de todo mundo. E ainda pede para Andy clipar aquilo. Aquele discurso gigante de sempre começa. Mas resumindo aqui, o Nag teve o seu talento murchado justamente por acreditar que já tinha chegado no topo. E a partir disso ele começou desesperadamente a tentar manter esse status. Só que ao invés de ele sentir aquele desespero e aquele medo pra criar coragem e mudar, ele simplesmente decidiu que aquilo ali já tava bom. E dane. Completa que, mesmo naquele momento, ele devia ter ido com tudo até o fim. Mesmo se ele perdesse e fosse zoado por todo mundo no vestiário, pelo menos ele manteria essa chama acesa. E aí o Ego começa a ignorar o camaleão e focar exclusivamente no Nag, quase que atacando o cara. Eu tenho certeza que se os dois estivessem um na frente do outro ali, os caras tinham saído na porrada, olha isso. Mas até esse detalhe aí pode ter uma explicação. Como a gente já sabe, o Ego e o Noah tinham essa rivalidade no começo da carreira. Por algum motivo, o Quatro Olhos decidiu parar de tentar ir atrás desse sonho e decidiu agora criar o melhor jogador do mundo. E agora com o Ego ficando pessoalmente puto com o Nag, a gente pode pensar duas coisas sobre isso. Ou ele tava com muita raiva e só queria descontar em alguém, ou assim como o Camisa 11 no passado, ele simplesmente sentiu que tinha superado o outro atacante e se deu por satisfeito. Desse jeito, botando um fim naquela rivalidade. Agora voltando para a ideia central do vídeo, outra coisa que faz esses dois serem parecidos é a introdução deles. No começo, tanto o Kaiser quanto o Nag são apresentados como a entidade mais forte no campo, com aquele posicionamento perfeito e o famoso Kaiser Impact. O cara dominava o Bastard e tinha como título o rei absoluto daquele time. Do mesmo jeito, o Nag era o artilheiro do time graças àquele carinho absurdo com a bola e aqueles voleios sem lógica nenhuma, o que dava a sensação que esses dois seriam impossíveis de se derrotar. Só que contra todas as chances, um pouco de sorte e uma ajudinha do roteiro, o Isagi foi lá e arrebentou a boca do balão. Usando aquela mentalidade invencível de se descartar e tentar quantas vezes forem precisas, ele foi descendo os dois de seus pedestais, tornando os caras rivais pra serem superados e de fato botando os caras pra mamar. Mas se fosse pra apostar aqui, o que difere os dois, além da nacionalidade, cabelo, rosto, personalidade, é a ambição. O desejo do Kaiser sempre foi de ser amado e reconhecido pelo mundo jogando futebol. Já o desejo do Nag, bom, era bater uma ranqueada ali e dormir em paz. Mas agora que ele foi eliminado, eu tenho algumas previsões do que pode acontecer. Essa aí é tanto a mais famosa quanto a menos provável, até porque isso seria bem broxa. Tipo, o cara perdeu ali graças à sua incompetência. Aí do nada, por um motivo externo ali, ele acaba conseguindo a chance de voltar. Isso ia simplesmente acabar com o desenvolvimento do personagem que ele teve aí nos últimos capítulos. Assim como eu tinha dito antes, o Ego pode pessoalmente se interessar pelo Nag, e com isso ele vai guiar o cara para lugares específicos ali, onde ele pode ir evoluindo da maneira certa, e não cometer os erros que ele cometeu.
Obviamente que depois de ver todo esse talento que o maluco tem, eu como um dono de clube, não iria querer desperdiçar esse cara aí não. E esse seria o ambiente ideal pro Seiichiro, já que ele estaria a todo momento ali com profissionais, além de que ele teria um tutor, que é o Ag, pra auxiliar ele ali a todo momento, exatamente como eu tava sendo antes, só que agora sem o Hell pra ir lá e empatar foda do nada. Se isso realmente acontecer, o Nagi vai voltar pro tipo, imagina só um Nagi totalmente independente, ele iria superar sua maior fraqueza até então. Bom, essa teoria é a mais plausível, não tem muito o que falar sobre. Mas eu acho que no mais é isso aí. Eu dei uma focada mais no Nagi, porque ele tá em alta ultimamente, e porque eu sou basicamente um escravo do sucesso. Agora eu vou dar uma focada no canal, já que eu fui monetizado e deixei isso subir a cabeça, virei desumilde com todo mundo da minha família. Deixem nos comentários sugestões do que vocês querem ver aí no canal, até porque eu adoro ler comentários, menos daquela galera estranha que tem por aí. Então até mais. Tchau. Benção.